Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, Gênesis 27. Só recapitulando, né, o que nós vimos antes. Então nós vimos, né, que a morte de Abraão no capítulo 25, no capítulo 26, depois da morte de Abraão, a gente viu que Isaac foi em sentido oposto, né, que Agar que o Senhor falou com Agar ali quando ela estava grávida, fugindo da face de Sara. Então ali a gente viu, né, que ele teve uma certa resistência dos filisteus. Os filisteus invejaram a Isaac, começaram a entulhar os poços que Abraão havia aberto, né? Ele desentulhou, ele começou a cavar de novo, só que a gente viu que não prosperou, não havia mais água ali, mas de qualquer forma, em memória ao pai dele, ele deixou os poços abertos, né, e renomeou, né, conforme o nome que o pai dele havia dado aos poços. E a gente viu que os filisteus depois perceberam que Deus estava com ele e tudo prosperava, então os filisteus quiseram fazer um acordo com Isaac. A gente viu que no final do capítulo 26, Isaac montou sua habitação em Berseba, né? Primeiro ele saiu, porque Berseba é um local que ele já morava com o pai dele, né? Então ele morava em Berseba, ele tinha casa em Berseba e em Manre, lá nos carvalhais de Manre, né? Aí a gente viu que Sara morreu lá nos carvalhais de Manre, e aqui em Berseba Isaac morreu. Abraão morreu. Então, depois da morte de Abraão em Berseba, Isaac decide sair do local onde o pai dele faleceu. Só que a gente viu que ele rodou, teve tanta resistência da parte dos filisteus, que ele acabou voltando para onde ele estava com o pai dele, que foi Berseba. Então, o final do capítulo 26, nós vimos que fala do casamento de Esaú, né? Esaú já tinha 40 anos de idade no final do capítulo 26, e ele se casa com duas cananeias, né? Que foi o desgosto de Rebeca e de Isaac, essas duas cananeias. Então a gente finaliza o capítulo 26 sabendo que ele agora habita em Berseba, onde ele já morava com o pai dele, e Esaú se casa com 40 anos, e ele tinha 100 anos, né? Se Esaú tinha 40, então Isaac finaliza o capítulo 26 com 100 anos, né? Porque ele teve Esaú e Jacó com 60. Agora no capítulo 27, a gente vai ver que passaram-se 37 anos. Aí no capítulo 27 diz o seguinte... Então no versículo 1, repetindo: e aconteceu que quando Isaac era velho e seus olhos estavam escuros, então ele já não estava enxergando bem, e aqui ele era velho, de modo que ele já não podia ver, ele já não podia mais discernir imagem nenhuma. Ele chamou então Esaú, né, o seu primogênito, e disse: meu filho. Então o Esaú respondeu: eis-me aqui, né, estou aqui, pai, né? Aqui a gente consegue ver que Isaac tinha 137 anos de idade e Jacó e Esaú tinham 77 anos de idade. Só que a gente não consegue ver nesse capítulo. Para conseguir chegar a essa conclusão, eu vou falar agora sobre outros capítulos da Bíblia. A gente tem que fazer uns cálculos e chegar a essa conclusão. Quando a gente fala que Jacó foi lá para Labão, se apaixonou por Raquel e trabalhou 14 anos, a gente imagina que é um jovem, né? Nossa, um adolescente, porque ela estava disposta a trabalhar 14 anos, né? Só que Jacó foi para lá com 77 anos de idade, ele já era um senhor já, ele foi com 77 anos lá para Padan-Aram, né? Padan-Aram. Então, a gente vai ver isso agora, mas não está escrito nesse capítulo. A gente tem que fazer um esforço de ler vários capítulos. A gente vai conseguir fazer o cálculo para chegar à idade que Jacó tinha quando José nasceu. Aí a gente consegue chegar a esse cálculo. Aí a gente tem que ir para frente, mas eu vou mostrar capítulo por capítulo para a gente comprovar que a Bíblia realmente nos dá essa idade dele nesse momento. Então a gente vê que passaram-se 37 anos, né? Porque aqui Isaac tem 137 anos
E ele já estava com um problema de visão, já não enxergava direito por conta da velhice dele, né? Já estava uma idade avançada, porém ele ainda vai viver mais 40 e poucos anos, né? Então ele já estava com 137 anos aqui. Então agora eu vou explicar como que a gente faz para ter certeza dessa idade. A gente tem que fazer um exercício aqui. Porém, tudo está na Bíblia. A Bíblia nos dá essa data exata, né? E assim, outra coisa, né? Quando a gente fala, Jacó fingiu que era Esaú, né? Colocou no corpo, né? A pele de um cabrito, né? Fingindo que era Esaú. A gente pensa que é um rapaz, né? Um moço, né? Para fazer esse tipo de coisa. Não, Jacó tinha 77 anos de idade quando ele fez isso. Então a gente vê que não era mais um moço, né? E a essa altura do campeonato, a gente lembra também que Esaú havia casado com 40 anos de idade. Se aqui ele tem 77 anos de idade, a essa altura já são 37 anos de casado que Esaú tem. Então provavelmente ele já tem filhos. Então agora eu vou falar capítulo por capítulo que a gente vai chegar a essa conclusão, tá? Que Isaac tem 137 anos de idade nessa fase e Jacó tem 77 anos de idade nessa fase. Primeira coisa que a gente tem que usar para base de cálculo, a gente vai ter que entrar em Gênesis, capítulo 41, versículo 46. Aí a gente vai anotando tudo isso num papel, a gente faz o cálculo e a gente consegue saber a idade que Jacó tinha quando teve José. É só pela data de José que a gente consegue, porque José foi tão importante na história que dá essas datas pra gente. Agora, os outros filhos de Jacó a gente não consegue, mas como José foi um personagem muito importante na história, então dá essa data, porque a gente observa que a história, né, a Bíblia, ela dá importância aos personagens, né, que tem destaque. Então a gente sabe que idade cada pessoa tinha quando teve o filho que é importante para a história. E a Bíblia também nos mostra isso com relação a José, porque José, depois de Jacó, é o personagem mais importante que vai ser, né? E cada personagem, a Bíblia fala, teve tal filho com tantos anos. Todo personagem, a Bíblia fala isso até agora, né? Então a gente sabe a idade que Abraão teve Isaac, a idade que Isaac teve Jacó. Então agora a Bíblia também nos mostra com que idade Jacó teve José. Não os outros filhos, mas José a Bíblia mostra. Aí no capítulo 41, no versículo 46, diz claramente que José virou governador do Egito com 30 anos. Então essa informação é importante. Aí a gente guarda já essa informação. Então a gente já sabe que José virou governador do Egito com 30 anos. Por que essa informação é importante? Porque a gente sabe que quando ele virou governador do Egito, ele avisou ao faraó que seriam 7 anos de abundância, de fartura e 7 anos de fome. E nesse tempo de 7 anos de fome, depois de passado 2 anos de fome, ele encontra os irmãos dele. Então a gente consegue saber qual idade José tinha quando encontra os irmãos dele. Então é muito importante saber a data que ele foi governador por conta disso. Ele foi governador e 14 anos se seguiram, de 7 de fartura e 7 de fome, né? Então ele encontra, no terceiro ano de fome, ele encontra a família dele. Então a gente consegue saber qual é a idade de José quando encontra os irmãos. Aí então em Gênesis 41, 46 fala que José foi governador com 30 anos. Então essa informação a gente já tem, que ele foi governador com 30 anos. Aí depois, em Gênesis 45, versículo 11, Gênesis capítulo 45, versículo 11, diz, né, que José manda que a família dele venha para o Egito, né? E quando ele fala isso, ele fala, venham para o Egito logo, porque ainda faltam 5 anos de fome. Já passaram 2 anos de fome, mas ainda faltam 5 anos de fome. Então a gente já consegue fazer um cálculo aqui, porque ele foi governador com 30 anos. Passaram 7 anos de fartura, então ele tinha 37 anos dentro da fartura. Passaram 2 anos de fome, então 38 e 39. Então quando ele manda a família dele ir para o Egito, descer para o Egito, ele tinha 39 anos de idade.
José. Então José manda a família dele descer com 39 anos de idade. Ele foi governador com 30, passaram 7 anos de fartura e 2 anos de fome. Ele ainda fala para os irmãos dele, ó, venham aqui para o Egito, venham morar aqui, porque ainda vão ter 5 anos de fome, né? Então, se eram 7 anos, já passaram 2. Então, 7 anos de fartura mais 2 anos de fome dá 9 anos. Mais 30 anos, que foi quando ele virou governador, ele tem 39 anos. Então, ele tem 39 anos quando ele reencontra o pai dele. Aí a gente consegue saber que idade o pai dele tinha quando reencontrou ele também. Aí, a partir daí que a gente consegue fazer o cálculo. Porque em Gênesis, capítulo 47, versículo 9, em Gênesis, capítulo 47, versículo 9, a gente vê que Faraó pergunta para Jacó, quantos anos você tem? E Jacó responde, eu tenho 130 anos. Então aqui a gente consegue saber com que idade Jacó teve José, porque a gente sabe que no reencontro deles, José tinha 39 anos e Jacó tinha 130. Então a gente faz 130 menos 39, então Jacó teve José com 91 anos de idade. Aí a gente consegue aqui definir com que idade Jacó teve José. Aí agora a gente consegue saber com que idade Isaac estava quando deu a bênção para Jacó, por conta do tempo que ele trabalhou em Labão. Porque agora é importante, a gente já sabe com que idade Jacó teve José. Agora a gente vai conseguir saber o período quantos anos ele tinha no momento daquela bênção, né, que era de Esaú, por conta de um detalhe. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 30, versículo 25, que José nasceu no último ano que Jacó pagou por Raquel, ou seja, ele pagou 7 anos por Lia, né, que Labão enganou ele, e mais 7 anos por Raquel. Então, depois de 14 anos morando na casa de Labão, Jacó teve José. Então, em Gênesis capítulo 30, versículo 25, diz que depois que José nasceu, Jacó foi até Labão e falou, eu já paguei tudo que eu estava devendo, né? Agora deixa eu ir embora com a minha família. Aí eles fazem um acordo e Jacó começa a receber salário. Então a gente vê que o José nasce no 14º ano, que era o ano que ele estava terminando de pagar o casamento de Raquel. Então agora a gente consegue saber quantos anos ele tinha quando ele tomou a bênção de Esaú. Porque o que acontece? Ele vai tomar a bênção de Esaú agora, se disfarçando, né, por meio de engano, né? Ele vai tomar a bênção de Esaú e ele já vai direto para Arã. Então ele toma a bênção de Esaú, já vai direto para Arã e lá ele já começa a trabalhar para Labão. Então a gente já sabe o período, porque ele sai de lá, já fica 14 anos lá em Arã, né? Então a gente consegue fazer esse cálculo. Ele tinha 91 anos quando ele teve José, ele trabalhou 14 anos em Arã, depois que ele saiu da casa do pai dele em Berseba. Então 91 menos 14 é igual a 77 anos. Então quando ele saiu de Berseba, da casa do pai, porque ele estava fugido por causa do irmão dele que ia matar ele, então ele tinha 77 anos de idade. Como Isaac teve Esaú e Jacó com 60 anos de idade, então a gente acrescenta mais 60 e a gente vê que Isaac tinha 137 anos de idade quando isso aconteceu. Então, por esse cálculo todo, a gente consegue saber quantos anos ele tinha neste momento, porque não tem como deixar. Os outros filhos, ele até passa essa informação, mas os personagens mais importantes, você vê que tem uma base assim de nascimento, então a gente consegue achar por conta do futuro de José, né? Aí, então, aqui no versículo 1, a gente sabe agora, né? A própria Bíblia mostra, né? Não é uma dedução, a gente conseguiu comprovar na Bíblia isso, né? Que Jacó tem nesse momento, né, 77 anos de idade, Esaú tem 77 anos de idade e Isaac tem 137 anos de idade, quando ele está com a visão dele, né, atrapalhada.
Aí agora, no versículo 2, e ele, né, disse, o Isaac falou para Esaú: eis que agora eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Então ele estava querendo dizer que ele poderia morrer a qualquer momento, né? Ele achou que a morte dele estava próxima, por ele estar sem enxergar direito, com problema de visão, ele achou que ia morrer a qualquer momento. Aí no versículo 3, agora, portanto, eu rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça. Aí no versículo 4, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traga para mim, para que eu possa comer, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Então a gente vê aqui, né, que Esaú e Jacó já tinham 77 anos de idade. A gente observa claramente que Isaac tinha plena convicção que a promessa era sobre Esaú. Porque aqui Jacó já tinha 77 anos de idade. Isaac não demonstra nenhum interesse em tentar casar Jacó. Você vê que Jacó já está com 77 anos de idade e tudo. Então, Isaac já tinha certeza que era Esaú realmente. Ele fala, não, o detentor da promessa, que é o meu primogênito, que é Esaú, já está casado, já tem neto, né? Já tem meus netos, então de um dos meus netos vai vir a promessa. Então ele não ligava para Jacó, ele não dava bola para Jacó. A gente vê que Jacó já tinha 77 anos de idade e não tinha uma esposa, nada, né? Então a gente vê que Isaac não se preocupava com isso. E Esaú, a essa altura, já devia ter filhos. Com 37 anos de casamento, já devia ter filhos. Então a gente vê que Isaac realmente acreditava que era de Esaú o cumprimento da promessa, né? Também a gente fica claro aqui, né? A gente tem a impressão, pelo menos, que Isaac não sabia do que Deus havia falado com Rebeca, quando a Rebeca estava com os gêmeos na barriga e sentia muitas dores. A gente tem a impressão que que a Rebeca não falou isso para Isaac. Por quê? Porque Isaac era um homem temente a Deus. Ele era um homem que ele gostava de fazer as coisas certinhos diante de Deus. Então, ele não iria desobedecer, provavelmente, uma ordem de Deus, se ela tivesse falado. Então, acreditamos que ela não tenha falado para Isaac, né? Pelo menos consultar a Deus antes de dar a bênção para Esaú, ele iria a Isaac. Depois de tudo que ele passou, né, subiu a sacrifício com o pai dele, ele ia ser sacrificado. Então é um homem temente a Deus, ele não ia deixar de obedecer uma ordem de Deus. Então a gente tem a impressão que a Rebeca não falou, né? Pelo andamento da história, a impressão que dá é que Rebeca guardou para si mesma e não falou. Então, depois disso, a gente vê mais pra frente, né, nesse período aqui a gente vai ver um pouco mais pra frente, que Isaac parece ter conhecimento, ele não tem conhecimento desse fato com Rebeca, né? Parece que Rebeca não avisou que Deus falou, né? Então, assim, Rebeca não deixou claro que é uma ordem de Deus. Porém, mais pra frente a gente vai ver, até o final desse capítulo, que parece que Isaac sabia da compra da primogenitura. Então ele podia não saber do que Deus havia falado com Rebeca, mas fica claro que ele sabia da compra da primogenitura. Mais pra frente a gente vai ver que é muito natural, parece que é um assunto que é muito natural entre eles. Então é uma coisa que ele devia saber, que Jacó comprou a primogenitura, né? Mas para ele não ter dado bola e tá falando que vai abençoar Esaú, é porque ele deve ter pensado que não deu bola para o que Jacó fez, não considerou o que Jacó fez, e tá achando que realmente a vontade de Deus era sobre Esaú. Ele persiste em Esaú, né? Ainda mais considerando que Jacó com 77 anos não tinha mulher, não tinha filhos, né? Então ele considera que realmente é Esaú. Ele acha que é de Esaú que vai vir, né, o Salvador e a promessa. Aí alguns pregadores, né, eles dizem que foi tudo um trabalho de Deus, foi uma ordem de Deus ter transformado a visão de Isaac, ter deixado a visão de Isaac ruim dessa forma, para que fosse uma oportunidade de Jacó entrar e enganá-lo. Porém, eu não creio nisso, porque Deus não daria uma oportunidade
para ele cometer um pecado, porque ele fingiu ser uma outra pessoa, né? O problema não foi a bênção que ele tomou, a bênção era dele de qualquer jeito, ele tinha o direito, ele já tinha comprado o direito àquela bênção. O problema foi a forma como ele fez. E também eu acredito que Deus não faria todo esse caminhar para que depois houvesse a rivalidade que vai haver entre Edom e Israel. É uma rivalidade terrível que vai haver entre os dois irmãos, né? Entre a descendência dos irmãos. Edom nunca vai aceitar o que Jacó fez. Tanto que a descendência inteira edomita persegue o povo de Israel, persegue os judeus. Por quê? Porque eles não aceitam, porque Jacó roubou a bênção. Eles acham que tudo que Jacó vai construir é por causa disso, porque ele roubou a bênção. Então, é por isso que foi o erro de Jacó. O andamento de Deus era Deus mostrar que Deus estava ali. Porém, do jeito que Jacó fez, os edomitas acham o quê? Que Jacó só teve porque foi e fingiu que era Esaú. Então os edomitas acham que se fosse Esaú que tivesse tomado a bênção, era Esaú que tinha sido o antecessor, né, estaria na genealogia de Jesus Cristo e seria o detentor da promessa. Porém, a gente sabe que não é isso, né? Deus deixou claro isso para Rebeca. Porém, Deus queria deixar pelo caminhar dele, que é o caminhar do sobrenatural, e não o homem ir lá e fazer a coisa, né? Então, por isso que até depois no novo evangelho, no Novo Testamento, né, a gente vê que os edomitas que viram os edomeus depois tem essa guerra enorme, porque eles acham que realmente Jacó roubou algo que era deles, eles pensam assim. Então foi um erro enorme da parte de Jacó isso que aconteceu, porque eles pensam que o que aconteceu na vida de Jacó era para ter acontecido na vida deles, porque eles acham que tudo foi por causa da bênção, mas não foi por causa da bênção, sabe? Tanto que depois Jacó teve que pedir a bênção para Deus, teve que sofrer pela bênção para Deus abençoá-lo no Peniel, né? Então não foi por conta daquela bênção, só que isso criou uma impressão para os edomitas que por conta dessa bênção que ele roubou é que ele foi o detentor da promessa. É como se ele tivesse roubado a promessa de Edom, mas não foi isso que aconteceu, a promessa já era dele, né? Mas assim como Sara fez, Abraão fez antigamente, ele achou, né, ele e Rebeca vão achar que precisam ajudar Deus, né? Precisa dar uma forcinha para Deus para cumprir o que Deus já havia falado que ia fazer, né? Como se Deus precisasse de ajuda para fazer alguma coisa. Aí então, agora no versículo 5. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, né? Dizendo: eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, e disse: traga-me uma caça e faça-me uma carne saborosa, para que eu come e te abençoe diante de Deus antes da minha morte. Aqui a gente sabe, né? Ainda que Jacó não soubesse, ainda que Isaque não soubesse, ainda que Esaú não soubesse, Rebeca sabia. Rebeca sabe, Deus falou com Rebeca. Então aqui, com relação a Rebeca, não tem dúvida da culpa dela. Ela sabia o que Deus falou com ela, né? E ela foi totalmente descrente do que Deus havia falado. Ela achou que a bênção de Isaque invalidaria a bênção que Deus já tinha dado. Ela foi totalmente incrédula, né? E ela achou também que a bênção que Isaque daria para Esaú anularia o direito que Jacó já havia comprado, direito da primogenitura. Então ela mostra uma total descrença, né? Em vez dela esperar Deus agir do seu jeito, ela coloca um filho contra o outro, ela traz uma maldição ali que não só um filho quer matar o outro, como uma descendência depois fica perturbando a outra. Uma descendência passa a perturbar a outra. Então, ela traz sobre a casa dela a maldição, porque ela não confiou em Deus. Deus falou uma coisa com ela, ela não confiou em Deus e ela traz sobre a casa dela uma maldição, né? Aí no versículo 8, e ela age de uma forma como se o fim justificasse o meio, né? Ela sabe qual é o fim, o que Deus falou, qual a finalidade que Deus falou, então ela tem que fazer para justificar aquele fim que Deus falou, né?
Porém, Deus não estava falando que os filhos, né, Jacó ia mandar em Esaú. Não, Deus estava falando da descendência, né? Mas ela achava que era ali os filhos, então ela ficava querendo que Jacó mandasse em Esaú, que Jacó pegasse a bênção de Esaú. Então ela acabou levando o seu filho por um caminho mais tortuoso, né? Aí no versículo 8: agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz, de acordo com o que eu te ordenar. Versículo 9: vai agora ao rebanho e traga-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. Quando fala que 2, para trazer 2 cabritos, não é que ele vai comer os 2 cabritos, que Isaac come que nem o louco e vai comer 2 cabritos inteiros. É que ela vai separar o melhor dos 2 cabritos, né? Ela quer dar a melhor, quer dar a coxa, quer dar a melhor carne dos 2, né? Então ela vai reunir a melhor carne e fazer um ensopado do melhor para ele. Aí no versículo 10: e você levará teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. Então aqui a Rebeca não tem noção, né, que ele já era abençoado, que do jeito que ela tá fazendo, na verdade ela tá convertendo uma bênção em maldição, ela tá desfazendo o que Deus já havia feito. Às vezes a gente quer tanto ajudar Deus que a gente tá fazendo um desfavor para Deus. Deus tá fazendo o trabalho dele, mas a gente acha que Deus não tá fazendo, a gente quer se meter, aí a gente faz um desfavor para Deus e acaba atrapalhando. E é isso que Rebeca vai fazer. Aí no versículo 11: e Jacó disse para Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem liso. Então a gente vê que a preocupação de Jacó não é a preocupação pelo pecado do que ele vai fazer. A preocupação de Jacó é a preocupação de ser pego. Então o Jacó não está preocupado. Ai, mãe, isso é errado, mãe. Lembrando que ele já tem 77 anos de idade. Então ele não está preocupado com o ato que é errado. Ai, mãe, isso não é certo. Não, eu não vou fazer isso. Não, ele está preocupado em ser pego, né? E se a gente está preocupado em ser pego, é porque o que a gente está fazendo não é certo. Então o espírito dele já dizia que aquilo não era certo. Ele já tinha consciência que aquilo não era certo, né? Porém, ele não decidiu seguir o espírito dele. Ele preferiu seguir a alma, né? Como a gente é corpo, alma e espírito, o espírito é aquilo que nos leva, né, à comunhão com Deus. E o espírito estava avisando: não faça isso, não faça isso. Mas a alma dele queria a bênção, a alma dele desejava ter o que Esaú, ele achava que Esaú tinha. E ainda a mãe dele incitava ele, a mãe dele ajudava ele. Então a mãe dele ainda colocava um contra o outro. Em vez da mãe dele apaziguar, acalmar eles, não, ela ainda colocava mais fogo na lenha, né? Aí no versículo 12 diz: se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção, né? Então ele tá preocupado de ser pego. Ele não tá preocupado: ai, mãe, não é certo eu ir lá me passar pelo meu irmão e tomar a bênção do meu irmão. Não, ai, mãe, mas se meu pai me tocar, ele vai ver que não sou Esaú. Então ele concorda com o meio, ele acha que tá certo. Ele é tão importante para ele ter essa bênção, ele acha que é tão importante essa bênção, que não importa o que ele vai fazer, né? Então não importa. E ele ainda tem o exemplo da mãe dele, que a mãe dele pensa igual também, né? E ele era o xodó da mãe dele, então a gente já imagina, né? Aí ele pensa igual, do mesmo jeito. Aí no versículo 13: e sua mãe então disse, né, para ele: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece a minha voz e vai e traga-me. E realmente sobre ela ficou a maldição. A gente vê em Deuteronômio 27, versículo 18, fala, né, em Deuteronômio 27, 18 diz: maldito seja aquele que fizer o cego se desviar do caminho. E todo o povo dirá amém. E realmente, eles se aproveitaram da fragilidade ali de Isaac para cometer esse pecado. Eu não acredito, igual alguns pregadores falam, tudo isso foi um propósito de Deus para que ele fosse lá e realmente fingisse que era Esaú para ir tomar a bênção. Não, eu não acredito que Deus não trabalha com trapaça, né? Quem trabalha com trapaça é Satanás, não é Deus. Então, eu acredito que isso foi uma prova.
era para provar Jacó, para ver o quanto Jacó confiava em Deus, e porque Jacó, ele tinha que ter tido consciência que ele já tinha comprado. Quando a gente viu, quando Jacó comprou a primogenitura, parecia que ele tinha conhecimentos espirituais do que ele estava fazendo. Porém, a gente vê que ou Rebeca deixa, às vezes Rebeca fala tanto, que deixou ele ali na dúvida, ele começou a temer se realmente era aquilo, se... Ai, peraí, gente, que caiu aqui. Então, ou Rebeca, às vezes, né, ficou tanto na orelha dele que ele começou a duvidar, começou a questionar, né, a certeza que ele já tinha. Era uma certeza que ele tinha. Quando ele compra a primogenitura, a gente vê que ele tem conhecimentos espirituais, tanto que ele pede para o irmão jurar, fazer um juramento, né, que um juramento iria selar tudo que eles estavam fazendo, ia ser selado nos céus. Então, mesmo que Esaú tomasse a bênção lá do pai dele, ele não receberia a bênção, porque um juramento que é feito diante de Deus, né, ele é selado no céu. Se você não cumpre, Deus vai cumprir. Então, de qualquer forma, Esaú não ia receber aquela bênção. Porém, não ia acontecer tudo o que aconteceu, né, acontecer todo esse sofrimento que aconteceu, né. Mas ou realmente houve uma insegurança, a insegurança começou a pegar nele. Rebeca também devia ficar nele, no ouvido. A gente vê que Rebeca era incrédula, né? Ela mostra que não era muito crente. Deus havia falado com a própria não entendia, né? Que se Deus falou, tá falado. Isaac não ia desfazer o que Deus falou, mas ela acha que Isaac tinha o poder de desfazer o que Deus já determinou. Então, aí talvez, né, pela união deles, pela união de Jacó e Rebeca, às vezes com o passar dos anos, são 37 anos já, Jacó vendo que nada acontecia, vendo o apego do pai ao irmão, e acho que ele começa com a insegurança, deixa de acreditar no que já havia feito, né, no que ele já havia feito quando comprou a primogenitura do irmão, e ele cede. Ele cede à tentação achando que vai resolver com sua própria mão, vai conseguir pegar a força a primogenitura. Pera aí rapidinho, gente. Então a gente vê, né, que quando Jacó compra a primogenitura de Esaú, a gente vê que ali há uma força espiritual nele, uma vontade espiritual grande, e ele acredita que aquilo é real. Mas vai passando os anos, a gente vê que agora, ele com 77 anos de idade, ele já começa a enfraquecer na fé. Vem uma apostasia sobre ele já acha que Deus precisa de ajuda. Tá igual Sara e Abraão, demorou muito para chegar Isaac, eles acharam que Deus precisava de ajuda. Então ele também, aí começou a passar muito tempo, porque ali 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele foi, né, na fé, ali falou, me vem sua primogenitura. E ele fez algo certo, quem estava errado ali era Esaú, Jacó não estava errado em comprar, né, se você está tentando comprar não é errado, mas agora errado foi Esaú em vender. Só que ele se esqueceu que ele havia comprado, que o direito era... Passou tanto tempo que ele achou que aquilo que ele havia feito já não tinha valor, não tinha validade perante Deus. Então ele começa a duvidar até mesmo do que ele selou com Deus. Ele passa tanto tempo, ele começa a enfraquecer tanto na fé que ele esquece até das coisas que ele já selou com Deus. Ele esquece até das coisas que ele já fixou ali no céu, sabe? Porque demorou para chegar. Então a gente vê que vem uma desesperança sobre ele, uma falta de fé. Aí ele acha, não é agora o momento, meu pai vai abençoar, e vai desesperadamente e quer fazer o trabalho de Deus. Aí a gente vê, né? Porque 20 e poucos anos ele comprou, aí com 40 a gente vê que Esaú casou, Esaú deve ter tido filhos, e ele lá, solteiro, não tinha mulher, não tinha filhos. O pai, normalmente nessa época, não era a pessoa que procurava suas noivas, suas mulheres, né? Normalmente o pai intermediava. Você conseguia mulheres se fosse tipo das cananeias, entendeu? Igual Esaú conseguiu, aí você consegue sozinho. Mas assim, quando era para fazer acordos familiares, quem fazia isso normalmente era o pai, igual eles casavam por acordos familiares para manter a linhagem, para vir a descendência de Jesus Cristo pela linhagem, né, da família. Então, e o pai dele não se movia. Tanto que a gente vai ver que o pai dele agora só vai se mover para ele se casar depois que tiver ameaça de morte, porque até então ele não se move, ele não tá ligando para Jacó, ele não dá bola para Jacó. Ele acha que Jacó é um
extra que veio, porque ele tá contando com Esaú. O negócio dele é com Esaú, né? Então agora no versículo 14, diz o seguinte: ele foi e buscou, né, o que a mãe dele havia falado, e os trouxe para sua mãe, né, para ela cozinhar. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como o pai dele gostava. Aí no versículo 15, e Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. O que acontece? Nessa época, o filho mais velho, ele acompanhava o pai nos sacrifícios, né? Ele fazia o papel de sacerdócio, né? Era como se fosse o sacerdote da casa. Como Isaac ele já estava cego, né? Já estava ruim da visão, provavelmente quem estava desempenhando esse trabalho era Esaú. Quando fala vestido, é realmente vestido, é vestido de sacerdócio, sabe? Ele usava vestido de sacerdócio para fazer o sacrifício. Então, esse vestido é para uma ocasião especial, quando você vai entregar algo para Deus, vai falar com Deus. Então, é um vestido especial que você usa. Por isso que ela fala para ele usar essa roupa, porque ele ia receber uma bênção, né? E é uma bênção muito importante. Esse vestido, a gente lembra que Esaú já era casado, né? Ele era casado com 2 cananeias, ele provavelmente já tinha filho. Esse vestido não ficava na casa dele, esse vestido ficava na casa dela, né? Então era algo tão importante que ela não queria que ficasse lá com as cananeias, né? Que eram as mulheres deles. Então ela preferia preservar na casa dela e de Isaac. Então ela guardava lá esse vestido, que é um roupão de sacerdócio, para fazer sacrifícios, né? Então ela fala dessa roupa. Então ela pegou um dos melhores que ele tinha dessas roupas de sacrifício de Esaú, que estava no guarda-roupa dela, porque ela mantinha sobre o cuidado dela, né? Porque aquelas cananeias eram pagãs, né? Serviam outros deuses. Então elas não iam dar importância nenhuma para aquela roupa. Agora Rebeca, Isaac, eles já cuidariam com mais zelo, né? Daquela roupa. Então por isso que ela ficava na tenda dela com aquele vestido dele, né? Aí ela pegou as roupas dele que estavam na casa dela e colocou em Jacó. Aí no versículo 16, e ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. Aí a gente pensa, né? Ai, mas pele de cabrito é grossa, né? Como é que... Porque ainda vai falar que ele vai tocar, né? Isaac ainda vai tocar. Nossa, como que Isaac não viu aqueles pelos de cabrito, né? Que às vezes não sentiu, né? Aquela coisa esquisita. É que nos países quentes é diferente. A pele dos animais, ela é menos espessa, é menos grossa, né? Do que em países frios. E tem algumas espécies de cabras orientais de lá, desses locais, que a lã dela, né, é bem macia e sedosa, e elas são bem conhecidas por terem a lã macia e sedosa. Tanto é que em Cânticos, né, capítulo 4, versículo 1, o cabelo da mulher que Salomão amava, ele é comparado a um rebanho de cabras, de tão sedoso. Então, não é igual o que a gente imagina, sabe? As perezas que ia tocar e ia sentir asa. Não, ele realmente ia se enganar. Ele ia tocar e ia sentir realmente algo macio, né? Então, era macio, fino. Não é igual a gente imagina, assim, né? Que seja grosso, como é que Isaac não sentiu. Não é assim. Aí, no versículo 17 diz... E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. Aí no versículo 18, e ele foi a seu pai e disse, meu pai. Então Isaac respondeu, aqui estou, quem és tu, meu filho? Aqui a gente vê, né? Porque assim, Isaac estava cego, mas ele não estava surdo. Então ele saberia discernir quem está falando pela voz. Se ele ficou em dúvida de quem era, é porque Jacó já entrou disfarçando a voz. Ele já deve ter forçado a voz, fingindo que era Esaú, deve ter dado uma disfarçada ali na voz, né? Então chegou meu pai, já mudando a voz. Aí Isaac já ficou na dúvida, né? Quem é que está falando? Aí no versículo 19, e Jacó então disse para seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como me ordenou. Levanta-te, rogo-te.
senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, ele ainda fala, né? Eu fiz conforme você me ordenou, eu sou Esaú, né? E ele fala várias vezes que ele é Esaú, né? Por isso que depois o anjo pergunta para ele, quando ele vai querer a bênção em Peniel, o anjo pergunta: quem é você? Como você se chama, né? Agora você vai falar que você se chama Esaú também? Aí ele fala que ele é Esaú, e ainda fala: eu fiz como você ordenou, né, pai? Aí agora no versículo 20, né? E Isaac disse ao seu filho: como é que você achou tão rápido, meu filho, né? Como é que você achou tão rápido o animal, matou, voltou, cozinhou e já tá aqui, né? A Isaac ficou com uma desconfiança, né? Isaac tava cabreiro, né? Aí então, olha só que absurdo. Aí Jacó põe Deus ainda no meio. Aí Jacó usa Deus como capa, tipo, para se proteger, para que o pai dele acredite nele. Então assim, ele tava errado, tava mentindo. Aí ele, vendo que o pai dele tava desconfiado, ele põe Deus pro pai dele achar que é certo. Então ele ainda coloca Deus na frente dele no negócio ruim, né? Aí ele fala pro pai dele: porque Deus trouxe para mim. Então ele ainda fala: eu consegui rápido porque Deus que me fez, né, achar rápido, né? É um negócio que Deus tá à frente, né? Então ele ainda quer dizer ali: ó, eu tô aqui rápido, eu vim rápido, eu tô aqui porque Deus tá na frente disso daqui, ó. Então ele tá fazendo uma coisa errada e ainda tá falando que Deus tá na frente daquilo, né? Aí agora no versículo 21. Isaac então disse para Jacó: se aproxima, eu rogo-te, para que eu possa te sentir, meu filho, para ver se verdadeiramente é o meu filho Esaú ou não. Então você vê que Isaac realmente estava com dúvida, né? E aquela dúvida que estava em Isaac, eu creio até que seja assim algo do espírito. O espírito de Isaac estava achando que tinha alguma coisa estranha ali, né? Mas assim, Deus deixou, porque assim, Deus não impede a gente de se machucar, de sofrer, de errar, né? De seguir pro caminho errado. Esse é o livre-arbítrio. E Jacó era a prova de Jacó, mas Jacó foi reprovado nessa prova, né? Aí, mais uma vez, ele vai ter várias oportunidades de pensar bem e falar não. Só que ele vai e insiste: eu sou Esaú. Ele insiste várias vezes, né? Então, tanto que por isso ele teve certa dificuldade com o anjo, porque Deus já havia abençoado ele antes, ele já tinha recebido a bênção. Ele rejeitou a bênção que ele tinha e quis receber a bênção no lugar de outra pessoa. Ele preferiu deixar de ser ele, porque ali nesse momento, quando ele fala que ele é Esaú, ele tá falando que ele não quer ser ele. Então assim, tudo que Deus deu para ele é como se ele estivesse rejeitando. Ah não, eu quero ser Esaú, eu quero ser Esaú. Não, eu sou Esaú, eu quero ser Esaú. Ele tá trocando a identidade dele. Ele tá querendo mudar de identidade aqui, né? Ele tá não tá alegre com a identidade que ele tem, ele quer trocar, ele não tá satisfeito com a identidade que ele tem. Então por isso que ele tem tanta dificuldade, teve que lutar tanto com o anjo, porque quando Deus deu, ele não quis, ele queria ser Esaú, ele não queria ser quem Deus deu. Ele tinha um chamado, mas ele queria ser Esaú. E várias vezes ele fala: é Esaú, é Esaú, é Esaú. Então ele queria ser Esaú, ele rejeitou a Deus. Então Deus depois tentou rejeitar, quis rejeitar ele. Tanto que Deus depois muda o nome dele e fala, né, que ele perseverou com Deus e com os homens. Por isso que o nome dele agora é Israel. Porque ele vai perseverar. Por que ele vai perseverar? Porque Deus não queria dar. Então se ele perseverou, é porque ele não vou desistir, não vou desistir. É igual essa bênção. Ele ficou perseverando, que ele tomou, né? Só que aí foi o que Deus falou: você não queria a bênção de Esaú, agora fica com a bênção de Esaú. Pra que você quer a minha? Então ele teve que perseverar para pegar agora a bênção que era dele, né? Mais pra frente. Eu já tô antecipando. Mas mais pra frente ele depois vai querer pegar a bênção que é dele, porque aqui a bênção não é dele, né? Ele queria ser Esaú. Aí aqui depois no versículo 21, e Isaac então disse para Jacó mais uma vez, né: se aproxima, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se é verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. Isso daqui mostra também que se Isaac tinha dúvida se é Esaú ou não, é porque Isaac sabia que Jacó podia tentar alguma coisa. Então aqui deixa claro também que Isaac sabia da venda da primogenitura, e Isaac provavelmente, antes
antes de Isaac dar a bênção a Esaú, Jacó deve ter cobrado. Jacó deve ter falado, não, você me vendeu, eu é que tenho que receber essa bênção. Não, você... Mas ninguém deu bola para Jacó. Provavelmente ninguém deu bola para Jacó. Porque não tinha por que Isaac ter tanto esse temor, tanto essa dúvida, né? Então, se Isaac teve tanta dúvida assim, é porque realmente ele... provavelmente, até com certeza, ele não sabia do fato de Rebeca, mas o fato da primogenitura ele sabia. Então, a gente vai ver mais pra frente que ele tinha consciência da venda da primogenitura. Aí eu acredito que antes, quando Jacó ouviu que ele ia receber a bênção, Esaú, Jacó foi cobrar, eu acho. Acho que Jacó falou, não, ele me vendeu, pai, eu tenho direito, me abençoa. Aí ele foi cobrar Esaú também, não vendi nada, eu não sabia o que eu estava fazendo. Esaú deve ter falado isso também. Aí Rebeca, vendo que estava sendo feito, ninguém estava dando trela para Jacó, aí Rebeca se doeu que era o filho querido dela, aí ela quis armar uma arapuca ali para conseguir de qualquer jeito a bênção, né? Então a gente presume que tenha acontecido isso. Aí no versículo 22, então Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, e Isaac começou a tocar em Jacó, né? Aí o Isaac fala, né? A voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Então a gente vê a frieza de Jacó, né? Eu já estaria tremendo ali, né? E Jacó tá ali firme, parado, e o Isaac apalpando ele ali, e era o que Jacó mais temia, né? Porque Jacó falou, se ele me apalpar, ele vai ver que eu não sou Esaú. E ele apalpava ali, sentia a pele do cabrito, né? E o pelo, e achava realmente que era Esaú. Então você vê assim que ele ficou naquele objetivo, ele queria ser Esaú ali realmente, ele ficou firme ali, não se tremeu, então ele estava convicto naquilo, o desejo dele, o foco dele era ser Esaú ali, né? Aí no versículo 23, e ele não o discerniu, né? Ele não reconheceu, ele tocou e não viu que era Jacó, ele não percebeu que era Jacó, porque as mãos estavam peludas, né? Como as mãos do irmão Esaú, né? E Jacó era liso. Aí aqui fala, então ele o abençoou, só que ele não vai abençoar agora. É que o escritor já antecipa que realmente a bênção que ele tanto quer, que é de Esaú, ele vai ter, né? Ele vai receber a bênção no nome de outra pessoa. Então aqui ele antecipa, mas não é agora a bênção. Aí no versículo 24, e ele disse, olha, mais uma vez Isaac ainda pergunta, Isaac ainda dá mais uma chance, mais uma vez. Realmente é Esaú? Verdadeiramente é o meu filho Esaú? E ele mais uma vez fala, eu sou o Esaú. Então a gente vê, né, ele troca a identidade dele, né, várias vezes. Por isso que ele teve tanta dificuldade depois naquele Peniel. Ele troca a identidade dele várias vezes, né? Ele tinha um problema de identidade aqui, né? Ele queria ser Esaú, ele não queria ser Jacó. Deus deu tudo pra ele, mas ele queria ser Esaú, porque o dele estava demorando, ele queria ser Esaú, né? Esaú estava tudo rápido, só que não era a promessa de Deus. Esaú foi rápido, só que eram 2 cananeias. Esaú foi rápido, só que os filhos dele não eram os filhos da promessa. Agora ele queria que fosse, né? Ele queria ter a vida de Esaú, né? Então ele tinha um problema de identidade aí, Jacó. Aí no versículo 24 a gente viu que mais uma vez ele falou ainda com convicção, sou eu, Esaú, né? Mais uma vez. Aí no versículo 25, então ele disse, traga para perto de mim e eu vou comer da caça do meu filho, para que minha alma possa te abençoar. E ele então trouxe para perto do pai, né? E o pai comeu. E ele trouxe vinho e o pai bebeu. Aí no versículo 26, e seu pai Isaac lhe disse, aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Esse beijo não é para confirmar se realmente é Isaac, era comum, né? Igual hoje eles se encontram e se beijam, os judeus, né? Eles dão um beijinho. É a mesma coisa, era algo carinhoso, né? Ele ia abençoar o filho, então ele queria dar um beijo no filho. Era um beijo de carinho só, mas não era para ver se ainda era Esaú ou não. Aí no versículo 27, e ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse, vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então, né, ele foi, deu um beijo no pai dele, né? Nossa, ele estava muito frio, foi muita frieza, né? A pessoa fingiu ser outra pessoa e ele foi bem sucedido na enganação, né?
no enganar. Aí ele vai, se aproxima, dá um beijo no pai, aí o pai chegando perto na hora de dar o beijo, sente o cheiro do vestido e era um cheiro de campo. Por que era um cheiro de campo? Vestidos importantes assim, nessa época, para guardar e ficar perfumado, você guardava ele com flores em volta, ervas, para ficar perfumado. Então, esse vestido sacerdotal provavelmente estava guardado envolto em flores, né, em ervas. Então, por isso que ele fala, tem o cheiro do campo, porque para ficar com um cheiro agradável, né, um cheiro gostoso, eles guardavam assim. Aí no versículo 28, por isso Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de trigo e vinho, que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Seja Senhor sobre os teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Quando fala de teus irmãos e que os filhos de tua mãe se curvem a ti, até onde sabe, até onde a Bíblia diz e até onde se tem evidência, só teve Esaú e Jacó, Isaac mesmo. Mas aqui quer dizer a descendência, né? Como a gente havia falado na última aula, eles se referiam também irmãos, filhos, né? Para a descendência, para os parentes, né? Então que ele seja o Senhor sobre toda a descendência, né? Aí maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar, né? Aí aqui, né, estende a bênção de Abraão para ele, né, também. Aí no versículo 30, e aconteceu que, assim que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, veio da sua caça. Então a gente vê que por muito pouco Esaú não pega ali Jacó em flagrante, né? Por pouquíssimo não tem um desastre ali, né? Acontece alguma coisa ali na hora, né? Porque depois que Esaú soube, Jacó provavelmente deve ter ficado um tempo distante de Esaú, porque senão os dois se pegariam na mão, né? Imagino pela raiva que Esaú sentiu, ele pegaria na mão o irmão dele. Então ele não viu, por pouco ele não viu o irmão dele ali, não pega ali o irmão dele, né? Aí no versículo 31, e ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para o seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que a tua alma me abençoe. Aí no versículo 32, a Isaac, seu pai, perguntou: e quem é você? E ele respondeu: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Aí ele responde assim, várias vezes a mesma coisa: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Ele fala 3 vezes a mesma coisa, né? Espantado, né? Oxe, por que tá perguntando? Você não falou para eu sair e procurar caça? Sou eu voltei. Aí nisso, quando Esaú ouviu as palavras, né? Versículo 33. E Isaac estremeceu excessivamente e disse: quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei. Sim, e ele será abençoado, né? Então aqui ele fala, né? Isaac fala que já havia abençoado alguém e que ele será abençoado. Então aqui ele já fala: não dá mais para te abençoar, né? Ele, agora aquele que veio aqui é que vai ser abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor e disse a seu pai: abençoa a mim também, ó meu pai, né? Lembrando que ele tem 77 anos aqui, né? E aqui a gente vê, né? Quando ele ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com um grande e amargo clamor e disse a seu pai: abençoa-me abençoa a mim também, meu pai. Aí a gente vê Hebreus 12, 17, né? A gente viu o que fala, né? Fala exatamente sobre isso, né? Agora ele chora com um grande clamor, né? Em Hebreus 12, 17 vai falar exatamente isso. Porque a gente vai ver que o problema não é nem Isaac, o problema é que ele vai ser rejeitado por Deus, porque é só um choro vazio. Repetindo aqui, ó, no versículo 34, e quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor
e disse a seu pai: abençoa a mim também, meu pai. Aí em Hebreus 12:17 diz assim: porque bem sabeis que posteriormente, querendo Isaque ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para o arrependimento. Então, por que ele foi rejeitado? Não é porque já tinha sido dada a bênção. Deus é poderoso o suficiente para abençoar os dois igual. Mas o problema dele não foi porque a bênção já tinha sido dada. Ele poderia receber uma bênção também. O problema é que não houve espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Ou seja, ele chorava, mas ele não chorava de remorso do que ele fez. A gente vai ver mais para frente que ele se coloca numa posição de vítima. Ele não reconhece o erro dele, não reconhece a culpa dele, não reconhece que realmente ele errou também. Ele se coloca numa posição de vítima. Então ele começa a chorar, irado, com raiva, não por arrependimento de ter vendido a primogenitura, porque a venda da primogenitura ocasionou tudo aquilo. Provavelmente, quando aqui está falando, né, que não houve arrependimento, e ele chora amargamente, porque Jacó, quando soube que Isaac ia dar a bênção de primogenitura, Jacó deve ter falado sobre isso. Não é a mim, eu tenho direito, eu comprei. Ele deve ter falado. Então, aqui fala, não houve arrependimento. Realmente, ele não se arrependeu. Ele fala, não, Jacó me enganou, Jacó trapaceou, me enganou e tomou minha primogenitura. Mas a questão não é essa, enganar ou não enganar. A questão é que ele tinha conhecimento do que era, e você não vende algo que é sagrado, e ele vendeu, né? Então, como não houve arrependimento, não houve lugar para bênção. Não é porque não tinha mais bênção, né? Deus é o detentor de toda bênção. Ele pode abençoar duas pessoas de igual forma, do mesmo jeito, não tem problema. Mas a questão não era a bênção já ter sido dada. A questão é que não houve um remorso, não houve um arrependimento pela parte dele. Eram apenas lágrimas, né? Apenas lágrimas pela frustração dele, né, de não estar recebendo a bênção dele. Aí no versículo 35, e ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Aqui quando fala sutileza, veio com enganação, veio com traição. Só que ele quer dizer que foi uma enganação tão boa que não tinha como perceber. Fala assim, nossa, seu irmão veio com uma enganação, só que é uma enganação tão sutil, uma enganação tão boa que eu não percebi. Por isso que ele fala sutileza, né? Que assim, ele veio aqui disfarçando tão bem que eu não percebi que não era você. Por isso que eu abençoei ele. Aí é isso que ele quer dizer aqui. Aí no versículo 36, e ele disse, né? O Isaú disse: por acaso não é seu nome Jacó com razão? Pois ele me enganou 2 vezes, né? Ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura e eis que agora tomou também a minha bênção. Aí Isaú diz: você não reservou para mim nenhuma bênção, não tem nenhuma bênção para mim? Então aqui a gente vê no versículo 36 que é claro, deixa claramente a posição de Esaú. Esaú se põe na posição de vítima. Esaú se põe na posição de coitado. Ele fala assim, por acaso não foi ele que me enganou 2 vezes? Ele tomou minha primogenitura. Ele não reconhece que ele estava errado. Não importa pelo que ele trocou. Quem fez errado em trocar a primogenitura por um prato de lentilha foi Esaú, não foi Jacó ter oferecido. Jacó pode querer trocar por um papel de sulfite. Agora o problema foi ele ter aceitado, não foi Jacó ter oferecido, né? Então ele se põe no lugar de vítima, ele se põe no lugar de coitado. Ele não reconheceu. A gente vê aqui que não houve arrependimento. Ele não reconheceu que ele errou. Ele não falou, pra que eu fui vender? Eu não deveria ter feito. Ele não houve arrependimento. Ele simplesmente atribui tudo a Jacó, né? Ele fala assim, olha, Jacó que me enganou, Jacó que veio com a esperteza dele e me enganou. Assim como Adão e Eva fizeram lá no paraíso, quando Deus foi perguntar, foi essa mulher que o Senhor me deu, que Adão ainda falou que a culpa era de Deus, né? Essa mulher aqui que o Senhor me deu, que me fez. Aí ela vai, essa serpente que me enganou. Ele é a mesma coisa, ele não reconhece o erro dele, não houve arrependimento, ele não percebeu que ele agiu errado, ele colocava a culpa em Jacó. Então, por isso que fala que não houve espaço para arrependimento. Realmente, aqui no versículo 36, deixa muito claro que ele não se arrependeu. Ele acha que ele tem que ser vingado, que ele passaram a perna nele,
que tiraram o proveito dele, mas ele não consegue reconhecer as atitudes erradas que ele fez, né? Ele não consegue entender que ele não deveria ter vendido o que não é invendível, né? Alguma coisa que não tem preço, ele não devia ter vendido. Só que não, para ele é mais fácil culpar Jacó. Aí no versículo 37, Isaac então respondeu para Esaú: eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que eu vou fazer agora para ti, meu filho? Ele quer dizer, ai meu filho, eu dei tudo para ele, o que eu vou fazer para você agora? A sua vida vai ser miserável, né? Ele quer dizer isso, Isaac. Aí Esaú fala: pai, tem somente uma bênção para mim. Ele começa a implorar. Aquele que desprezou a primogenitura, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha, hoje começa a implorar por aquilo que ele desprezou, né? Chorando que nem criança. Aí ele fala: abençoa-me a mim também, ó meu pai. E começou a levantar a voz, ele gritava de chorar. Não é chorar contido, ele gritava, de uivar, assim, de raiva, assim. Sabe? Começou a gritar e chorar e chamando a atenção. Então Isaac, vendo aquela situação, né, que o desespero era grande, Isaac foi e deu o que sobrou de bênção, né? E ainda deu uma bênção para ele. Aí Isaac fala no versículo 39. Isaac, seu pai, respondeu então a Esaú e disse: eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás e servirá ao teu irmão. E acontecerá que quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. Aí aqui então fala, né? Ele fala, ó, você vai servir ao teu irmão, mas quando você não aguentar mais, né? Essa servidão, quando você não aguentar mais viver em função do teu irmão, quando você tiver um domínio sobre si, esse jugo vai cair. Ele não vai mais, você não vai mais servir a ele. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. Aí aqui fala, né, que Esaú odiou Jacó por ter recebido a bênção dele, né, por ter roubado a bênção dele. Então ele odiou Jacó por ter recebido a bênção no seu lugar, né. Aí Esaú disse em seu coração: os dias de luto pelo meu pai estão próximos, então eu vou matar o meu irmão Jacó. Então, né, Esaú odiou muito Jacó por ele ter roubado a bênção dele. Provavelmente Esaú já devia ter filhos, todo mundo já sabia o que acontecia, os filhos de Esaú deviam ter odiado igual, porque a bênção que caiu sobre Esaú caiu sobre a descendência dele. Então a descendência de Esaú também ia odiar ter que ser servo do outro, né, porque roubou a bênção dele. Então a descendência dele começou a odiar a descendência de Jacó, né? Então os edomitas começaram a odiar o povo de Israel por conta disso, que eles achavam que eles que tinham que receber aquela bênção, então o povo de Israel que ia servir eles, não o contrário, né? Aí aqui a gente vê que ele começou a falar em seu coração, começou a falar para si mesmo, né? Ele não falava para ninguém, ele não saía por aí falando, eu vou matar meu irmão, eu vou matar. Ele começou a falar para si mesmo, às vezes no quarto ou para sua família, começou a falar, deixa, meu pai tá perto de morrer, vou matar meu irmão, tá chegando a hora. E começou a falar para si mesmo, mas não espalhando para todos. Só que essas palavras chegaram até Rebeca, né? Não que ele tenha falado para alguém, mas às vezes alguém ouviu, alguém temendo, né? Foi avisar a Rebeca, mas aqui deixa claro que ele falou ao coração dele, né? Então ele falava para ele não deixava anunciado, ele não estava avisando, eu vou matar Jacó, vou matar. Não, ele falou, ele conseguia acalmar a alma dele, se tranquilizar, colocando o pensamento de que estava perto dele matar o irmão dele, porque o pai dele ia morrer perto. Aí no versículo 42, e estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca, e ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece a minha voz, e levanta-te, foge para Labão, meu irmão em Harã. E fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe. Alguns dias, né? Ele fica 20 anos lá. Aí, então ela fala, fica só alguns dias. Ela achou que coisa de dias ia acalmar a raiva de Esaú, né? O ódio de Esaú. Esaú devia estar sentindo um ódio tremendo.
Imagina, o homem teve o trabalho de ir para o campo, caçar um animal, que deve ter demorado, não deve ter sido fácil, deve ter buscado o melhor animal, porque ele falou, não, esse daí não, é minha bênção, eu quero um animal bom. Então ele deve ter feito questão de caçar um animal bom, levado, ele devia estar cantando ali, fazendo um ensopado todo alegre, aí chega lá e sabe que roubaram a bênção dele. Ele devia estar com um ódio profundo. Aí ela fala, né, fala assim, agora... Eu fiquei sabendo que seu irmão quer te matar, Jacó. Ele só consegue se consolar pensando em te matar. Ele não, mais nada consola teu irmão. A única coisa que consola teu irmão é a tua morte. Então, vamos fazer o seguinte: vai lá para a casa do meu irmão Labão, né? E fica uns dias lá, né? Como se uns dias fosse resolver, né? Com uns dias lá para ele se acalmar, seu irmão se acalmar, né? Aí, aqui no versículo 45. Até que a ira de teu irmão se afaste de ti e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele, né? Como se ele um dia fosse esquecer, né? A descendência dele inteira lembrou, né? Tanto tempo, né? E como se fosse esquecer. Parece que é a bênção que foi a origem, né? Da prosperidade de Jacó. Então eles pensam, essa prosperidade era para ser nossa, né? Roubou a minha prosperidade. Aí, isso que é ruim, né? Jacó tirou a honra de Deus, porque a glória e a honra daquilo que aconteceu na vida dele ia ser dada a Deus. Ele tirou para ser dada pelo fato dele ter roubado a bênção de uma pessoa. Aí parece, a impressão que dá para quem não tem conhecimento é que ele só recebeu porque ele foi lá e roubou a bênção do irmão, mas não tem nada a ver isso. Então criou toda uma confusão, porque eles não é a origem da prosperidade, a origem da promessa não vem mais de Deus, veio da bênção. Veio da bênção que Jacó roubou. Então criou toda uma confusão por causa de uma atitude, né? Em vez de honrar e glorificar o nome de Deus, acabou sendo o problema essa bênção, né? E quem tanto enganou, né, para conseguir uma bênção, depois fica 20 anos sendo enganado e depois tem que implorar pela sua bênção, né? Ele enganou para roubar a bênção de um e depois teve que lutar amargamente para conseguir a sua bênção e teve que perseverar na sua bênção, porque para roubar a bênção do outro é fácil, né? Ele teve esperteza para roubar a bênção do outro, né? Para roubar a bênção do outro, ele se deu ao trabalho, fez bastante coisa para roubar a bênção do outro. Quando chegou a bênção dele, aí ele teve que se cansar ali, passar a madrugada inteira lutando e ainda teve a coxa quebrada, tudo, e para conseguir a bênção dele, porque para roubar é fácil, né? Mas agora ele tinha que conquistar a bênção que ele havia rejeitado e agora ele queria de novo, então ele tinha que recuperar a identidade dele, não é fácil não. Aí nisso... Até que a ira de seu irmão se afaste de ti, no versículo 45, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá, porque ficarei eu privada de ambos em um só dia, né? Ela falou assim, porque eu vou ficar sem os dois filhos em um só dia, ele te matando e depois ele sendo morto porque te matou, né? Porque desde do dilúvio, né, a gente viu que Deus fala que é dado ao homem, né? Todo homem que derramar o sangue, depois pelo sangue de um homem vai ser derramado. Então ele dá o direito de ser feita a justiça, né? Então se matar tem que morrer também. Então ela fala, como que eu vou perder os dois no mesmo dia, né? Ele vai te matar e vão matar ele, vou perder meus dois únicos filhos no mesmo dia. Então olha o desespero dela, né? Que adiantou o que ela fez, né? Aí ela fala, para que ele esqueça aquilo que você fez a ele, né? Aí agora, né, ele vê que não é assim, só cai sobre a cabeça dela, né? Ele também estava ali no meio do pacto, né? A maldição caiu sobre a cabeça dela, mas as consequências caíram sobre a cabeça dos dois, né? Aí no versículo 46... E Rebeca disse para Isaac, eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas, que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Então o que acontece? No versículo 44 e 45, a Rebeca já toma uma solução. Já sei qual é a solução. Para o seu irmão não te matar, a gente vai te mandar lá para Arã, para a casa do meu irmão Labão. Só que ela não podia mandar Jacó para lá com o pretexto de estar fugindo da morte de Esaú. Senão aí Esaú ia matar mesmo. Aí Esaú ia ficar doido, aí que Esaú ia matar. Então ela tinha que ter um pretexto para enviar Jacó para lá. Então ela tinha que ter algum motivo para enviar Jacó para lá. Aí ela, esperta, né?
foi e falou para Isaac, ai, eu tô cansada da vida, eu tô desanimada por causa dessas cananeias, ai, se Jacó tomar uma cananeia também eu me mato. Aí ela começou a usar da esperteza dela, que nunca ligou, o homem já tem 77 anos de idade, ela nunca ligou, mas agora diante da iminente morte ali dele, aí ela fala, ai meu amor, falando para Isaac, ai meu amor, tô muito preocupada com Jacó tomar uma das cananeias aí é uma amargura para minha vida, porque ela precisava ter um motivo para mandar Jacó para lá, né? Para não parecer que Jacó tava, primeiro, para não ficar feio para Jacó, parecer que Jacó tava fugindo de Esaú, né? Todo mundo saber disso. E segundo, para não alarmar Esaú e Esaú perceber realmente que ele estava fugindo, porque aí que ele ia matar mesmo. Se Esaú soubesse, tá fugindo de mim, aí que Esaú ia matar mesmo. Então aí ele teve que sair com um propósito, né? Primeiro, para que a comunidade não o visse mal por estar fugindo, né? Porque não era bonito fugir nessa época. Se uma pessoa te chama para um combate, uma rivalidade, não é legal fugir nessa época, não era legal, não era uma coisa honrada. Então, tanto que quando chamavam pra guerra, você ficava parado olhando na guerra, mas você não fugia. É igual quando vem o Golias lá com o povo de Israel, eles não saíram correndo, eles ficaram parados olhando, mas não saíram correndo, porque não era honrado. Então, ele não podia simplesmente fugir da ameaça de morte que Esaú tinha dado, né? Então precisava de uma desculpa. Aí a Rebeca, né, astutamente foi e jogou para Isaac, né? Porque o Isaac é o homem da casa, o sacerdote da casa, então ele é que tinha que mandar Jacó, né? Então aí ele foi e mandou Jacó para a casa de Labão, irmão de Rebeca, a fim dele conseguir uma mulher lá, né? Aí a gente vê, né, o que tudo isso adiantou, né? Ele roubou a benção do irmão, mas ficou longe da família, né? Mais de 20 anos longe da família, bem mais, vai. Criou uma rivalidade com o irmão, ele criou essa rivalidade. Então, ela, pela incredulidade dela, né, a Rebeca, ela conseguiu destruir a família dela, né? Isaac querendo matar o irmão tendo que fugir, e aquele desesperão não compensou, né? Não compensou, todo o desespero dela não compensou o que ela fez. Aí hoje